Dia maravilhoso que o Senhor fez. Aquele que invocar o nome do Senhor terá salvação. O que eu vou falar nessa manhã, fique de pé só mais um pouquinho, é algo que impactou a minha vida e eu creio que também vai impactar a sua. Abram para mim Filemon. Filemon, eu digo que é uma carta esquecida do apóstolo Paulo. Filemon 1, verso 8 e verso 9. Amém? Glória a Deus. Diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Pode se assentar. E nessa manhã, essa semana tem sido um pouco diferente, ainda mais com as eleições chegando, 4 dias, faltam 3 dias, faltam 2 dias, muitas pessoas com esperanças em pessoas, em candidatos, mas a nossa esperança está em Jesus, porque aquele que invocar o nome, como a bispa falou, terá salvação. E muitas vezes, quando eu leio a palavra do Senhor, eu fico esperando a resposta dele para aquilo que o Senhor tem para a minha vida primeiro. Não para aquilo, eu leio a palavra não para pregar, para dar o sermão. Eu leio a palavra para mim, para que eu possa pregar primeiro para mim. E o primeiro louvor que foi cantado hoje, recebemos ontem à noite, partilhei com o bispo. Eu já tinha terminado a palavra, conversei com a minha esposa, falei: estou esperando o Senhor falar mais um pouquinho comigo. E quando chegou esse primeiro louvor, meu primeiro momento, ao ler aquele louvor, eu já chorei, porque eu falei: obrigado, Senhor. Quando a bispa abriu o culto, ela não sabe o que eu vou falar hoje, mas Deus sabe, e sabia que a abertura do culto tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar essa manhã. Amém? Para mim é uma carta esquecida de Paulo. Por quê? Porque nós temos um probleminha com constância. Então nós falamos assim: vou começar a ler a Bíblia. Aí começa com Mateus, Marcos, Lucas, João. Não deu mais. A gente tem esse problema com a constância. Agora vou começar pelas cartas de Paulo: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, e a gente não tem essa constância. Por isso que muitos nunca chegam nessa carta que eu vou falar essa manhã, a carta esquecida de Paulo. E eu vou falar para vocês algo particular. Foi a primeira carta que eu li na minha vida, porque foi esse texto que me fez entender muitas coisas na minha vida. A Bíblia, a sua Bíblia, ela é separada, as cartas de Paulo, por tamanho e não por ordem cronológica. Então vem Romanos, que é a maior carta, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, e Filemon é a menor carta de Paulo. Algumas pessoas já até disseram que se tirar essa carta da Bíblia, ninguém vai sentir falta. Mas eu discordo, porque ela impactou a minha vida e vai impactar a sua vida também nessa manhã. O Paulo que escreveu essa carta não é mais o apóstolo Paulo com vigor na sua idade. Não é mais aquele Paulo que poderia caminhar grandes distâncias. Não é aquele Paulo que poderia enfrentar grandes desafios. Não é mais esse Paulo que encontramos nesse momento. Aquele Paulo
que tinha ali o vigor, que aquele que defendia os cristãos em relação a poder pegar o seu navio, poder partilhar muitos quilômetros, já não se encontrava mais. A pele de Paulo nesse momento era desgastada. E somado a isso, Paulo trazia as marcas das pedradas, as marcas dos açoites, em nome de Cristo. E é esse Paulo que encontramos nessa carta. E eu fico me perguntando quando eu leio, em que Paulo vai investir a sua vida agora? Em que Paulo vai investir o seu tempo agora? Preso, desgastado, com rugas, já cansado, já velho. Ele vai investir o seu tempo escrevendo essa carta que você está aí na sua frente. Ele vai investir uma carta em defesa de um desconhecido chamado Onésimo. Quem era Onésimo? Vamos descobrir nessa manhã. Em primeiro lugar, Onésimo era um escravo. Onésimo era um escravo. Naquele tempo, o escravo não era considerado grande coisa, não era considerado uma pessoa, não era considerado era considerado uma propriedade somente do seu senhor. Ele somente servia o seu senhor, e o valor dele era naquilo que ele fazia, que ele trazia ganho para o seu senhor. Então Paulo escreveu uma carta em defesa de Onésimo. Olha só, Onésimo era escravo, mas Onésimo não era um escravo somente, era um escravo inútil. Era um escravo inútil, e não somente inútil, era um escravo fugitivo. Onésimo era um escravo inútil, fugitivo e ladrão. Nada é pior para a dignidade de um escravo do que fugir do seu senhor. E Onésimo fugiu do seu senhor. Fugiu da Turquia para Roma, cerca de 2.000 quilômetros de distância. Um escravo, quando fugia do seu senhor, era tratado como lixo, escória da sociedade. Fugir significava traição ao seu senhor. E o escravo, quando ele fugia e ele era capturado, o seu senhor tinha autoridade para puni-lo. E muitos desses escravos, eles eram torturados, alguns com os joelhos quebrados, e muitos morriam na cruz crucificados para servir de exemplo para os outros escravos. Então Paulo escreve uma carta em defesa de um escravo inútil, fugitivo e ladrão, diz o verso 18 da carta. Deixa a sua carta aberta. E Paulo começa a escrever uma carta a Filemon. Filemon queria fazer alguns pedidos para você. E Paulo dá essa carta na mão de Onésimo. Onésimo foi preso em Roma e encontrou Paulo, o apóstolo Paulo. E Paulo foi usado para levar salvação para Onésimo. Onésimo se converteu. Onésimo aceitou Jesus, porque o nome do Senhor foi invocado na prisão. Onésimo era um escravo fugitivo, Onésimo era inútil, Onésimo era um ladrão, mas ele encontrou um apóstolo Paulo, mesmo desgastado, mas com um vigor ali dentro do seu coração, pulsando por Jesus, e ele encontrou a salvação, invocou o nome dele. Mas Paulo fala para Onésimo: Onésimo, glória a Deus pela sua vida. Eu vou escrever essa carta, mas você vai levar para o seu senhor, tá bom? Tá bom, Paulo, tá bom, apóstolo. Vou levar para Filemon. Aí Paulo vai dizer: Filemon, eu conheço Filemon. Vou te dar uma carta e você vai levar para ele. Aí Paulo diz na carta: Filemon, vou te fazer uns pedidos.
mas eu poderia mandar. Mas eu vou pedir. Por que ele poderia mandar? Paulo vai dizer para Filemão: porque fui eu que te ganhei para Jesus. Fui eu que te ganhei para Jesus, Filemão. Então eu poderia mandar, eu poderia dizer: você deve a sua vida a mim, diz o verso 19. Você deve a sua vida a mim, porque eu investi tempo, eu falei de Jesus para você, eu levei a salvação para você quando eu estava aí na Turquia, e você aceitou Jesus. Fui eu que estava aí nos primeiros passos, Filemão. Então eu poderia mandar, te pedir, é o que eu faço. Por amor, eu te peço, Filemão. Sou o apóstolo Paulo e estou preso em nome de Jesus, em nome de Cristo. Eu poderia mandar, mas eu vou te pedir. Verso 8 e 9 que lemos: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro todavia pedir, solicitar, em nome do Senhor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Filemão, eu faço o primeiro pedido: receba o meu filho Onésimo. Receba o meu filho Onésimo. Ele não está dizendo receba qualquer pessoa. Ele está dizendo: Filemão, receba o meu filho que eu gerei em algemas. Diz no verso 10, um filho espiritual, alguém que eu tenho uma relação íntima, e eu te peço, Filemão, receba o meu filho Onésimo. Algo mais profundo: se alguém vai te pedir um emprego, olha, você tem um emprego para uma pessoa, aí você vai receber aquilo, você que tem uma empresa, diferente de você chegar e falar assim: você pode receber, você pode ter um emprego para o meu filho, não muda um pouquinho, é algo mais pessoal, é algo mais relacional, não é algo normal, não é uma pessoa qualquer. E Filemão começa a entender que não é qualquer pedido. Verso 10, sim, solicito-te um favor, meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Mas Paulo vai dizer: Filemão, eu tenho mais um pedido para você. Confia em mim, Filemão. Confia em quem te ganhou para Jesus. Confia em quem estava com você nos primeiros passos. Receba o meu filho Onésimo. Mas também confia em mim, que ele é útil. Receba o meu filho Onésimo e receba alguém que é útil. A sociedade vai dizer que ele é inútil, que ele não serve, que ele é escória, que ele é lixo. Mas recebe o meu filho e confia em mim, Filemão. Ele é útil. Ele é útil. O verso 16: receba o meu filho Onésimo. Receba. Mas, Filemão, eu tenho mais um pedido. Quanto pedido, Paulo? Mais um pedido, Filemão. Não somente receba o meu filho Onésimo como filho, não receba somente o meu filho Onésimo como alguém útil, mas também receba o meu filho como alguém da família, como alguém que faz parte da família, que tem uma relação comigo, Filemão. Verso 6 vai dizer, 16, não como escravo, mas acima de escravo, como um irmão
amado, diz o verso 16. Então não é, Filemão, receba Onésimo somente como filho e como alguém útil, mas como alguém da família, como um irmão amado. Mas tem mais pedido, Filemão. Tem mais pedido, Filemão. Quero que você trate Onésimo como se você estivesse tratando comigo. Filemão, quando Onésimo chegar aí, como se fosse eu, o apóstolo Paulo, quando bater na sua porta, todo o crédito que eu tenho com você, toda a história que nós temos juntos, trate Onésimo como você trataria a mim. Então não é somente receba o meu filho, alguém útil, alguém da família, mas trate Onésimo como você trataria a mim, o apóstolo Paulo. Mas Filemão, tenho mais um pedido. E esse, quero que vocês tenham atenção. Trate comigo, Filemão, como você trataria com Onésimo. Trata a minha vida, o apóstolo Paulo, aquele que falou de Jesus, aquele que levou a salvação para você. Trate-me a mim, como você trataria Onésimo. Verso 18 vai dizer: se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, Filemão, eu pagarei. Paulo não tenta justificar Onésimo, e no verso 20 ele vai dizer: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, esse pedido, Filemão, reanima o meu coração. Paulo está pedindo: Filemão, se você cumprir, se você receber esse pedido, receba Onésimo como um filho, como alguém útil, como alguém da família, e tratar ele como você me trata, e me tratar como ele deveria. Você estará reanimando o meu coração. Um Paulo que tem as marcas das pedradas, dos açoites, um Paulo que deu toda a sua vida por Cristo Jesus, e não há outro homem depois dele que tenha feito tantas coisas em nome de Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, esse coração vibrante, feliz, atende o meu pedido em favor de Onésimo. Mas eu aprendo bastante com Paulo, e você também aprende com Paulo. Paulo é meu personagem favorito. O apóstolo, a história, como foi a transformação de Paulo é maravilhosa. Só Jesus. Só Jesus. E nessa semana, eu estava lendo essa carta, sexta-feira, por volta ali da 1h, no meu almoço. Eu estava lendo essa carta, recebi a mensagem do bispo. Só a lágrima caiu em cima da minha Bíblia, porque Deus está falando. Ele não fala só aqui também, Ele também fala no seu quarto, Ele fala quando você abre a sua palavra, esse tesouro na sua casa. Mas ao ler Filemão, eu sempre quis ser como Paulo, o apóstolo Paulo. O quem era perseguidor, hoje ele salva, leva a salvação, é na prisão, hoje ele adora, não tem tempo, não tem hora, não tem lugar. Esse é o apóstolo Paulo. Mas eu entendi que nessa história, eu não era o apóstolo Paulo, eu era Onésimo. E Paulo é a representação de Jesus. Onésimo
sou eu, é você. E Paulo, nessa história, a representatividade de Jesus é alguém que levou a salvação para Onésimo. E cada pedido que Paulo fez em favor de Onésimo foram pedidos que Cristo fez por mim e por você. Foram pedidos que Cristo fez por mim e por você. Um pedido que Ele fez por mim e por você. Assim como Onésimo era perdido, era um caso perdido, eu também era um caso perdido. Assim como você era um caso perdido. Onésimo não tinha saída. Alguém precisava intervir. Alguém precisava entrar em defesa de Onésimo. Alguém tinha que intervir, porque ele merecia ser punido. E aquele escravo, fugitivo, réu de morte, era eu. E assim, Paulo pediu a Filemão: recebe Onésimo de volta, Filemão. Cristo, o nosso intercessor, um dia olhou para o Pai e disse: recebe o Bruno de volta, recebe você de volta, diz Romanos 8,34, recebe o meu filho de volta. 1 João 2,1 vai dizer: Cristo está à direita, intercedendo por mim, por você e por nós. Nós temos um advogado junto ao Pai justo. Esse é o Cristo justo. E assim como Paulo disse a Filemão: confie na minha palavra, Filemão. Recebe o meu filho, mas recebe alguém que é útil. O Senhor Jesus vai dizer ao Pai: eu estou fazendo a obra, porque Ele é útil. Ele não é inútil. Ele era inútil antes. A sociedade vai dizer que Ele era inútil, mas eu estou dizendo: Senhor, confie no teu filho, ele é útil, eu sou útil, você é útil nessa manhã. Se você está com a sua fé abalada, se você está desanimado, algo vai me reanimar, algo vai trazer uma esperança para mim, porque o Deus dos exércitos, o Deus da salvação, diz que eu e você não somos inúteis, nós somos úteis em Cristo Jesus. Filipenses 1,6 vai dizer: aquele que completou, que começou a boa obra em minha vida, é fiel para completá-la. Nós estamos em obras, mas nós não somos inúteis. Nós somos filhos, e filhos úteis em Cristo Jesus. Ele é útil, Pai. E Paulo passou por isso. Quando o Senhor falou para Ananias: aquele Saulo, chama Saulo. Senhor, ele perseguia os cristãos. Senhor, Paulo não, ele é inútil. Aí o Senhor vai dizer para ele: deixa eu te dizer, Ananias, o que eu penso de Paulo. Para mim, Paulo é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido do Senhor. Então, se alguém disser para você que você não tem mais jeito, que você é inútil, em Cristo Jesus nós somos úteis, e em Cristo Jesus nós somos vasos escolhidos, e ponto final. Não deixe ninguém dizer que a sua vida não serve. Cristo disse: eu sou um vaso e você também. Pai, recebe o Bruno de volta. Te recebe como filho, como alguém útil. E vai dizer também, Jesus vai falar para o Pai:
recebe-o como alguém da família. Não é só chamado de filho, e que você tem um propósito, e que você tem um sentido quando você encontra Cristo, que você é útil, que você vai fazer parte dessa obra maravilhosa, desse plano da salvação. Ele vai dizer: Pai, o recebe como da família. João 1:2 vai dizer: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Efésios 2:19 vai dizer: portanto vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas co-cidadãos dos céus e membros da família de Deus. Romanos 8:15 vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Mas, Pai, tem mais um pedido. Trata cada um deles como o Senhor estivesse tratando comigo. Trata o Senhor, trata eles como o Senhor estivesse tratando comigo. Efésios 1:3 vai dizer: bendito ó Deus, ó Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em base do que Ele fez, nós temos toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Ou seja, tem benefício, tem recompensa para aquele que segue, para aquele que aceita, para aquele que aceita o seu nome, para aquele que confessa o seu nome. Toda a sorte de bênçãos o acompanhará, se assim você desejar. Mas, Pai, trata a mim. Trata a mim, Pai, de Jesus, como o Bruno deveria ser tratado. Pai, me trate como cada um de vocês essa manhã deveria ser tratado. Aí vai Jesus para a cruz, sofrer toda a humilhação, sofrer aquilo que nós merecíamos ser tratados, pelos nossos pensamentos, ações, iniquidades. 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você já ouviu essa frase: o Senhor que me justifica? O Senhor só vai te justificar se você estiver conectado com Ele. O Senhor só vai te justificar se esse nome for engrandecido na sua vida, se a salvação chegar ao teu coração, se a salvação tomar conta de você, assim como tomou conta de Onésimo. Mas imagina Onésimo pertinho de você agora. Imagina ele aí. Aí você chega para ele e pergunta assim: Onésimo, o que você pensa sobre Paulo? Qual é a sua ideia, a sua afirmação sobre o apóstolo Paulo? Paulo é o homem que salvou a minha vida, diria Onésimo. É o homem que bancou a minha história, dizia Onésimo. Que comprou a minha guerra, que defendeu a minha causa, que entrou em defesa da minha vida quando ninguém mais queria, quando eu era lixo e escória da sociedade. Paulo salvou a minha vida. Paulo acreditou em mim, Paulo assumiu a minha dívida e me recebeu como família. E se perguntar para você nessa manhã: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você nessa manhã? Se pergunte. E um pouquinho antes, 1 Timóteo 1,15 vai dizer, Paulo vai chegar para Timóteo e vai falar assim: o que eu vou dizer para você, Timóteo, é uma palavra fiel,
Presta atenção, Timóteo, no que eu vou te falar. 1 Timóteo 1,15. Abram para mim. 1 Timóteo 1,15. Amém? Glória a Deus. Esta, Timóteo, é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Timóteo, guarde isso que eu estou te dizendo. Essa palavra é fiel. Essa palavra é fiel, Timóteo, e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu, o apóstolo Paulo, sou o maior deles. O mundo é merecimento. Para entrar numa empresa é merecimento. Para fazer aquilo é merecimento. Para fazer aquilo é merecimento. Quem tem melhor qualificação? Eu fiz, eu faço, Mas quando nós chegamos diante do nosso relacionamento com Deus, eu tenho que me curvar ao nome de Cristo e me lembrar que eu não sou aquilo que falo, aquilo que eu tenho é a graça de Jesus sobre a minha e a sua vida. Não é merecimento, é graça, e a graça não é um troféu, a graça é uma pessoa, e a graça é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus Cristo que nós falamos nessa manhã, e que nós falamos todos os cultos dessa igreja. Essa igreja está centrada na palavra, essa igreja está centrada em Jesus, a pedra angular, o sol da justiça, o príncipe da paz, e não há outro como tu, Senhor Jesus. E por aquele, e por ele, porque ele decidiu, porque é graça, porque foi Jesus, foi ele que decidiu comprar, pagar a minha e a sua causa. Não foi eu, não foi você, não foi o meu merecimento e nem o seu, o que eu tenho, o que eu faço, o que eu sou. Nós não somos nada, viemos do pó e voltaremos ao pó. Nós somos alguém, um filho e útil, nós somos da família em Cristo Jesus. E essa graça que alcançou a vida de Onésimo, essa graça que alcançou a minha vida, nessa manhã, no nome, acima de todo nome, declarado a autoridade de Deus sobre esse nome, essa graça, esse Jesus, essa salvação que te convida nessa manhã. Ele comprou, pagou, e ninguém compraria, ninguém brigaria, ninguém entraria em defesa. Mas para Jesus, nós falamos sempre, estamos chegando num batismo, e diz que quando o pecador, assim como eu, um dia me arrependi, aceitei Jesus, batizei, muitos aqui também, mas eu me lembro do momento que eu não tinha aceitado a Cristo. E eu vou dizer para você, se você trouxe alguém para a igreja, já acompanhou alguém nos primeiros passos de fé, diga, não há uma alegria, não há uma felicidade ver o crescimento de alguém que você trouxe essa alma, mas não é o seu mérito, é de Deus, que usou a sua vida, que usou você, ou seja, você não é inútil, você é útil. Essa carta esquecida de Paulo, muitos talvez nunca leram Filemon, e talvez vão ter um olhar diferente para ela. Paulo vai dizer, Filemon,
recebe o meu filho Onésimo como um filho, como alguém útil da família. Trate a ele como você me trataria, e trate a mim como você trataria Onésimo. Jesus intercedeu por mim e por você e disse: Pai, recebe como filho, alguém útil, alguém da família. Trate a eles como o Senhor me trataria, mas me trate como eles mereceriam. Essa graça, e eu vou dizer para vocês, só foi possível porque Onésimo se arrependeu. João Batista vai dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Está acabando o tempo, irmãos. Estão ouvindo os passos? Estão ouvindo? Posso ouvir os passos do meu rei. Posso ouvir a volta de Jesus. E o que precisa mais na sua vida para te motivar, para você entender que a nossa vida sem Jesus não é nada, que nós não somos nada, que nós merecíamos a morte, que nós merecíamos o inferno, que nós éramos réu de morte, eu e você. Cantamos um louvor ontem nos jovens, e é difícil, porque eu vou tentar, mas ele diz assim: é Ele, por Ele que eu gastaria a minha vida, por amor e por alegria. É o dono dos meus dias. Eu vejo Paulo cantando isso. É Ele que eu gastaria a minha vida. É por amor, é por alegria, porque Ele é o dono dos meus dias. E Onésimo chegou e Ele levou a salvação. Então você nessa manhã, se você não se sente parte da família, não se sente filho, é porque Jesus não está perto de você, porque essa graça não te alcançou ainda. Mas se você já estava na caminhada, mas pelo percalços, pelas pedras, pelas situações, por alguém que falou uma palavra contra a sua vida, contra a sua casa, eu vou dizer, eu e você não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos o que a palavra diz que nós somos. E Onésimo entendeu. Filemão, olha que lindo essa história. Recebeu Onésimo como filho, alguém útil da família. Então você nessa manhã tem essa oportunidade de ser filho, de fazer parte dessa família de Cristo, para que essas cadeiras um dia não tenham nenhuma cadeira vazia, para que nós olhamos lá fora e não caba ninguém, para que você saia hoje e fale de Jesus para alguém, porque naquele dia eu precisei falar de Jesus para pregar o que eu falei hoje, porque eu acabei de almoçar e eu fechei a minha Bíblia, estava chovendo naquele dia, ela molhou, eu fiquei um pouquinho triste, mas eu sabia que Deus estava falando. E tinha 2 meninos brigando na frente, na mesinha da frente. Estava chovendo um pouco e molhou algumas coisas dele, o almoço ali. E eles brigando. Eu tinha acabado de ler a palavra, eu fechei, eu tinha uma outra aula para ir. Eu levantei, assim como eu fiz com alguns jovens esse fim de semana. Vocês estão brigando? Cristo não morreu para isso. Cristo não morreu para vocês estarem discutindo. Era uma discussão inútil, uma discussão, um detalhe insignificante. Você coloca aqui, eu sento aqui, não a cadeira aqui, mas eu sento. E já começou a ferver a ira. E eu só passei, porque eu estou lá toda sexta-feira e terça-feira. O Senhor não morreu na cruz por vocês, para que vocês estivessem brigando. E eu vou dizer para terminar, Jesus não morreu na cruz para estarmos distante dele. Jesus não morreu por isso. E que essa graça, através da vida de Onésimo, através dessa carta rica e profunda que é de Filemão, através do nosso intercessor, através do nosso advogado, através de Jesus, que restaurou o acesso entre mim e Deus, entre você e Deus, o Deus dos exércitos, o Deus da salvação, que você saia nessa manhã com esse coração reanimado, diz São Apóstolo Paulo no verso 20,
Obrigado, Filemon. O meu coração está reanimado e cheio de esperança. E 4 anos depois, Paulo é decapitado. Paulo morre em nome, em defesa de Cristo Jesus. Que a minha vida, a sua vida, a partir de hoje, seja para Cristo, para a glória de Cristo. E se viemos a morrer, seja para a glória de Deus. Tudo que nós fizemos hoje, seja para a glória de Deus, aquele que nos salvou e nos resgatou, porque éramos perdidos e merecíamos o inferno, mas o Senhor tem novos céus e nova terra para mim e para você, onde não há choro, não há sofrimento e somente terá alegria, e poderemos sentar na mesa do Rei, esse Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Amém. Seja toda a glória, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.